Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Começando mais um Pod Esportes do ano 2, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará, desde 2020, estamos trazendo os grandes nomes do esporte, que fizeram a história do esporte brasileiro. Todos os esportes. Não tem como não falar do futebol brasileiro sem citar o Jairzinho, né? Não tem como falar do futebol brasileiro sem citar o Jairzinho, que é um dos maiores jogadores da história, não só do Botafogo, mas também da seleção brasileira, né, Ceará? É verdade, Breno. Eu queria deixar aqui o meu abraço fraterno, né, pro Jair, porque ele fez parte da minha cabeça, ele faz ainda parte da minha cabeça, porque quando eu vejo jogos na televisão, eles relembram jogadas do Jair. Só o ataque que o Jairzinho jogou no Botafogo, né, é uma coisa fantástica. E a história dele, ela se mistura com o Botafogo. Ele vai falar aqui pra gente de General Severiano. Eu morei no Rio 3 anos, ainda na época que General Severiano, ali era um campo ainda. E eu ficava impressionado, né, de passar nos lugares onde esses caras, onde o Garrincha jogou. É só de saber que ele jogou com o Newton Santos, por exemplo, que foi meu amigo, né, depois eu virei repórter, fui amigo de muitos jogadores daquela época. Só de saber que, e o Newton Santos foi um deles, só de saber que ele é amigo do Newton e jogou com o Newton Santos, né? Deixa a gente, porque era uma pessoa, o Jair pode confirmar pra gente, né, Jair? O Newton Santos é uma pessoa adorável, né? É minha paixão, né? Porque eu tinha diversas paixões ali, quando eu comecei a conviver com eles, né? Mas eu tô até emocionado aqui de falar a minha paixão pelo Manuel dos Santos Garrincha e a enciclopédia Newton Santos. Eles dois foram para mim a grande aula de homem, de ser homem, e a grande aula de como ter humano ser, de como aplicar a essência do domínio, do controle, da condução, do drible, do passe e da finalização. Que foram dois homens extraordinários, não somente para mim, mas também para todos nós. E para o Brasil nem se fala, né? Eles são bicampeões mundiais, né? O Garrincha, então, todo mundo pensava que o Brasil só tinha Pelé. Aí quando foram olhar direito, tinha Newton Santos, tinha muito mais o Garrincha, né? Que para mim foi o grande ganhador de 58 e 62. Respeitando, sem dúvida, o nosso rei Pelé, mas o Garrincha foi a grande surpresa nessas duas competições. E como é que era o Garrincha, Jairzinho, fora dos gramados, né? Você que teve uma amizade com ele, né? Em relação a treinos, em relação ao dia a dia. Como é que era o Garrincha, que muita gente não conheceu, só se fala dele, né? Até porque não tinha internet e tudo. Como é que ele era? Eu posso falar só de momentos de concentrações, né? Porque o Garrincha morava numa cidade até que é muito engraçada, que chama-se Pau Grande, né? E o que acontecia? Eu só o encontrava quando ele vinha para os treinamentos, né, na General Severiano, e também quando eu tive a felicidade de jogar, como eu falei para vocês dois, de ter a felicidade de jogar com ele e jogar com o Newton Santos. Até porque eu fui promovido muito cedo,
depois que eu fui campeão pan-americano, aí caí na graça do Marinho, que era o treinador do profissional na época, e o Marinho me convocou e me relacionou no grupo, e ali eu comecei a conviver com o Newton Santos e com o Garrincha. O Garrincha era atípico, né? Uma pessoa totalmente diferenciada como homem, porque o Garrincha só se preocupava em caçar e conservar os pássaros dele, né? Ele vivia dentro nas cachoeiras, vivia nos rios e pegando os passarinhos dele, em vez de estar ali mesmo com todos nós, convivendo com a sociedade. Pô, Zona Sul, Botafogo é Zona Sul, né? Você imagina. E o Garrincha não parava, acabava o treinamento, quando você procurava ele já estava em Pau Grande. Quer dizer, era assim, o convívio nosso, né? De treinamentos e concentrações. E Garrincha, eu posso te dizer que ele fez eu ser o Jairzinho, né? Porque a forma como ele jogava, a criatividade que ele tinha dentro de um comportamento de improvisações, era algo extraordinário, porque ninguém sabia como marcá-lo. Botaram todos os laterais do mundo para marcá-lo, mas ninguém conseguiu até hoje, porque não dá mais tempo de marcá-lo, porque infelizmente ele está nos protegendo aqui em cima. Mas para mim foi um dos maiores presentes da minha vida como homem, e ter convivido com esses dois extraordinários do futebol brasileiro e do mundo. Você jogou no Botafogo, num Botafogo que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas você estava me falando da inspiração, né, que ele te deu, dos ensinamentos, e eu estava me lembrando dessa Copa de 70, que foi a primeira que eu assisti, e estava me lembrando da sua forma de jogar e de como os treinadores, que você também acabou de falar, eles se dirigiam a você como jogador de futebol. Por exemplo, o técnico da Inglaterra disse que dava para marcar o Pelé, mas não dava para marcar o Jairzinho. Não dá para marcar o Jairzinho. O Pelé a gente marca, mas o Jairzinho não dá para marcar ele. E você fez a diferença naquela Copa, uma diferença total, né? Num time que tinha só jogador craque, um ataque de gênios, né? E você se destacou nesse ataque, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa inspiração que essa Copa te deu, Jair. Olha só, a Copa de 70 foi a minha segunda Copa. Eu vinha de campeão pan-americano em 63, aí depois a minha primeira experiência de Copa do Mundo mesmo foi em 66, que foi um fracasso, né, total. Quer dizer, eu chorei muito, lembro até hoje, até agora dá vontade de chorar, pela desorganização totalizada que se formou, né? Nós temos uma comissão técnica que elaborou uma forma de treinamento, na minha forma de ver, totalmente diferenciada do que era a realidade. Até porque nós começamos a conhecer o Brasil em vez de ficar em um só local no Brasil. Dá para vocês entenderem? Então, cada semana nós íamos para um estado brasileiro para treinar. Quer dizer, fomos nos exibir para os torcedores de cada local. E aquilo foi horrível. Outro detalhe, eles convocaram 44 jogadores. Olha, outro erro fatal. 44 jogadores, e ali tinham poucos que já praticamente tinham os seus passaportes assegurados para ir jogar a Copa do Mundo. E um deles era o Garrincha, nem precisa falar, né? Então os outros, nós que estávamos começando, né, ou dando seguimento, exemplo, eu fiquei no quarto com o Garrincha. Era eu, Garrincha, olha só o Liceu. Era Garrincha, eu, Nado e Paulo Borges. Eles botaram sempre 4 da posição convivendo no mesmo quarto, dormindo no mesmo quarto. Eu imagino que o Paulo Borges e o Nado devia estar torcendo para eu não estar errado. Para mim cair, torcer o tornozelo, que é para me ser cortado. E isso eu também fazia com eles. Então, ficar torcendo para eles caírem, torcer uma mão, torcer o joelho e serem cortados. Porque de nós 4, só um já tinha o passaporte assegurado, que era o Garrincha. Então ficamos nós 3, né, novatos, buscando a segunda posição. Eu tenho certeza que eu dormia muito mal. E também o Paulo Borges e o Nado também dormiram muito mal. Só o homem lá, que nós olhávamos para ele, e por olhar para ele, tinha momentos que eu olhava, como é que esse cara pode jogar isso tudo
todo torto, ele era torto, né? Você sabe muito bem. Bem, ele era torto. Quer dizer, ele tinha a perna esquerda maior do que a direita, e ela anda para fora e a direita para dentro. Quer dizer, aquela composição do comportamento dele, eu acho que era aquilo que fazia com que o adversário não conseguia marcá-la. Porque os caras, ele não olhava para o chão. E quando ele pegava a bola, ele partia para os caras, aquela você viu muito bem, o irmãozinho aí não viu, só no tempo. Mas você viu ao vivo, né? Então, o que acontece? Quando ele pegava aquela bola, que ele a controlava, ele não abaixava a cabeça, ele ia levando a bola e olhando para dentro dos olhos do adversário. E quando o adversário perdia o equilíbrio de focar nele, olhava para baixo, ele já estava chutando no gol, fazendo gol, né? Então, para mim, foi um grande presente que eu digo a vocês dois, do fundo do meu coração, foi um grande presente que eu recebi de ter jogado com esses dois monstros, que foram o Nilton Santos e Garrincha. Sem contar os outros, né? Sem falar da própria seleção, né? Eu tava falando, Jairzinho, de como você se inspirou para jogar a Copa de 70, né? Quer dizer, porque você foi muito diferente da Copa de 70. Quer dizer, você arrebentou os caras, e isso deve ser uma inspiração. Veio de onde essa inspiração? Mas só essa inspiração, Ceará, ela se formou depois do meu choro em 66, entendeu? Anteriormente estava falando para vocês dois que depois que nós fomos eliminados em 66, eu não acreditei que aquilo ali fosse, de fato, uma formatação de uma seleção, né? Como eu falei para vocês, pelo excesso de jogadores convocados, né? E um momento muito difícil para o futebol brasileiro. Então, e nós fomos eliminados, você mesmo viu, de uma forma muito grossa, muito sofrida, e eu sofri muito. E eu lembro que depois que nós fui para casa, eu fui fazendo uma reflexão, falei, por isso não pode ser uma Copa do Mundo, entendeu? Então, aquilo ficou gravado, como está gravado até agora na minha mente. Eu falei, poxa vida, eu tenho que me preparar mais do que eu me preparei para ter uma nova oportunidade. E assim aconteceu que eu tive mais uma oportunidade. Dessa vez, com um cronograma de uma comissão técnica espetacular, que deu um show de como se preparar uma seleção, e montou um cronograma de 3 meses com a competição, fixou um só local para nos prepararmos, entendeu? Foi justamente importante e diferente do que tinha acontecido há 4 anos atrás. Levou 24 jogadores, não levou 44 jogadores, e a comissão técnica já foi definindo praticamente quem seriam os titulares, entendeu? Isso também nos deu um alerta e nos deu um conforto, uma forma de nós nos prepararmos mais ainda, porque em 66 eu sabia que o titular era o Garrincha. E quando chegou o primeiro jogo, o Feola me selecionou como ponto esquerda. Eu não tinha treinado nenhuma vez, para você ter justamente uma visão do que era e que não era, né? Aí eu lembro que, voltando talvez a 66, e quando o Feola me escalou na ponta esquerda, eu falei, mas, poxa, eu não treinei nenhuma vez como ponta esquerda com o grupo. E eu já estava mentalmente preparado para ficar no banco. Pô, meu ídolo, o maior jogador do mundo, eu tinha que ficar contente de estar como reserva dele, até porque eu já estava jogando com ele no time titular do Botafogo, porque ele estava na ponta e eu estava no meio, que eu não fui bom. Eu falei logo para o treinador, na época, que era o Zolo Rabelo. Eu falei, seu Zolo, quero contar para você uma coisa, eu não jogo só de ponta direita, não. Fui com ponta direita por causa do Garrincha. Quando eu fui fazer o teste, fui como ponta direita, juro a vocês dois, por causa do Garrincha. Eu vi que eu pulava o muro para ver o cara todos os dias, praticamente. Então, eu sou encantado com ele até hoje.
Aí falei para o Zolo Rabelo, que na época era treinador do profissional, quando ele me convocou para fazer parte do grupo. Eu falei assim, Zolo, quero avisar o senhor uma coisa. O que é, Jair? O que é? Eu não era nem Jairzinho, eu era Jair. O que é, Jair? É que eu não jogo só de ponta direita, não, tá? Eu jogo também de centroavante. Sabe por quê? Porque o Quarentinha tinha se machucado. É o Quarentinha. É o Quarentinha, você lembra? Eu não sei se ele lembra. Então, pô, era Garrincha, Didi, Quarentinha, Marinho do Zagallo. Entendeu? Que ataque, hein? Pô, esse ataque que é... Meu Deus do céu, parece até ataque do Brasil hoje. Bom, então eu falei para ele, seu Rabelo, eu quero falar para o senhor que eu também jogo de centroavante. Aí ele falou, vou pensar. E aquilo ficou na mente dele, que um dia de coletivo, acabou o primeiro tempo, em Quarentinha, ele tirou o Quarentinha e me colocou. E eu fui logo fazendo 2 gols, né? Ele, pô, já chamei a atenção dele. Aí todo mundo me elogiando, pô, Jair, bom, Jair, bom, Jair. Chegou, isso foi quarta-feira. Nessa época se podia treinar 2 vezes na semana. Havia tempo que a competição era curta, não era tão elástica igual a hoje, tá certo? Então, na quarta-feira ele me colocou e eu fiz 2 gols, igual eu falei para vocês dois, ele terminou o treinamento, ele até me elogiou e falou, olha, não precisa nem treinar mais, pode ir para casa, vai descansar para os próximos treinamentos. Quer dizer, porque existia 4 times, então jogava o aspirante, o reserva do aspirante contra o reserva do reserva, e jogava o aspirante contra o time titular. Eram 44 jogadores, eu lembro de 66. Parece que é até uma saga para mim. Aí acabou o treinamento, né, do primeiro tempo do aspirante com o profissional. Pois, sem mais, sem menos, o Paulo Amaral, que era auxiliar na época, né, do Zolo Rabelo, o preparador físico e auxiliar técnico. Aí o Paulo Amaral veio com uma camisa amarela, que era do titular, e chegou e olhou para todos nós, estávamos agrupados. Ele nem me conhecia direito. Eu lembro que ele falou, quem é o Jair aí? Assim, não era nem Jairzinho, quem é o Jair aí? Aí eu levantei a mão, ele pegou a camisa e chegou, entra lá no lugar do Quarentinha. Como se fosse para tampar o buraco, né? Eu imaginei depois, imagino até hoje que era assim, para mim tampar o buraco. Coitado dele. Eu surpreendi ele, que ele não imagina, porque ele esperava sair mais. Então são certas situações que foram passando na minha vida, na minha carreira, e foi muito bom, né? Até porque eu comecei como ponta direita, depois fui como ponta de lança, depois fui como ponta esquerda. A minha primeira convocação para a Copa do Mundo em 66, eu estava feliz, que eu estava com o Garrincha, sempre o Garrincha na minha vida. Aí eu estou lá e o Feola me botou para jogar de ponta esquerda. A mesma coisa, o Feola me escalou logo no primeiro jogo na ponta esquerda. Eu estou feliz, pô, caramba, para jogar uma Copa do Mundo, mas eu nunca joguei de ponta esquerda, e agora? Quem sabe jogar, sabe, né? E eu fui muito bem, até que no terceiro jogo, não sei por que razão, ele não botou o Garrincha, ele me escalou no lugar do Garrincha, fez uma mudança lá radical, tirou 9 jogadores, só deixou 2, e eu fui um deles que ficou, nem entendi. E o Brasil fez aquele vexame, que você não lembra, mas ele lembra, entendeu? É bom até tu nem lembrar que tu ia chorar igual, é verdade ou não? Mas o Jair, também roubaram o Brasil também lá, hein? Pô, nego deu porrada pra caramba no time do Brasil e o juizão olhava pro lado assim, olhava pra cima, porra. Parecia até que o Pelé era condenado a apanhar. Porra. Nunca vi um jogador apanhar tanto igual o Pelé apanhou. Nunca vi, você tem razão. Eles apelaram, porque eu na minha visão, na minha avaliação, eu posso me arriscar a dizer que eles não queriam que o Brasil
viesse a ganhar mais um título, entendeu? Eu também acho isso. Que esse título ficasse na Europa, entendeu? Eu tenho isso na mente. Eu tenho também. Todo mundo apanhou, mas quem mais apanhou foi o Pelé. Eu também apanhei, todo mundo apanhou. Eu lembro, tem um lance, que o cara me deu uma pancada, o adversário, que eu subi, e eu fazia um pouco de jiu-jitsu, e aí eu fiz o rolamento, foi minha sorte, senão eu ia quebrar o pescoço. Depois desse jogo, foi até contra Portugal, que nós perdemos, né? No outro dia, saiu a reportagem e é focado nesse momento que o cara me pega e eu rodo, só aparece o meu número 7. Só aparece, é verdade, só apareceu o meu número 7. De tanto eles bater na seleção brasileira, mas ficou justamente como experiência, ficou como exemplo de como fazer as coisas de ideais, principalmente. E tudo isso foi sendo computado na minha mente. Até que eu falei, poxa, eu acho que eu tenho oportunidade de ter mais uma convocação, e isso eu me preparei, e veio justamente 70, né? Que foi a minha coroação, como você mesmo mencionou. Eu me preparei, digo a vocês desde o fundo do meu coração. Eu queria que chegasse logo para 70, que eu queria ser convocado. E, então eu fui muito bem, até 70, nós fomos ganhando alguns títulos, eu crescendo na experiência, crescendo na popularidade, até que chegou 70 e eu puxei essa fila perante o nosso maior ídolo, né, que é Edson Arantes do Nascimento, Edson, né? E olha só que seleção, cara. Jairzinho, Gerson, é brincadeira, Jairzinho, Gerson. Nossa. Um absurdo. Eu vou falar do centroavante aí, da Paulo César Caju na esquerda, Ribelino na esquerda. Brincadeira. E quem era o centroavante? Vamos ver se ele sabe. Você não. Quem era o centroavante da seleção em 70? Eu lembro que, inclusive, a gente entrevistou o Dadá Maravilha aqui. Ele disse que ficou no banco, que queria jogar de qualquer jeito, com aquele talento todo. Ele não conseguiu jogar, né? O Dadá é histórico, está vivo, era histórico e é histórico. Tu sabe que ele questionou o Zagallo, por que o Zagallo não escalava ele? Por quê? Não? É verdade. O Zagallo deu preferência ao Tostão, né? O Zagallo, para mim, até hoje foi o maior treinador da história do futebol brasileiro e do mundo. Ele teve a coragem com audácia e coragem de colocar 5 de número 10 para jogar junto. Você lembra? Você é garoto, tu não lembra que eram os 5 números 10 que jogaram junto em 70. Já posso dizer que você já sabe que é o Edson Arantes do Nascimento. Agora, quem eram os outros do número 10? Vamos ver. Ribelino. Acertou. Junto com o Pelé. Gerson. Por que o Gerson era 10 aonde? No Botafogo ou no São Paulo? O Gerson era 10 na época da Copa, você está falando? Na época da Copa. Era 10 no Botafogo. Não, tá errado. Gerson era 10 no São Paulo. É no São Paulo? Eu não sei direito. Ele era O Gerson era 10 no São Paulo, que eu sou obrigado a até me entregar, porque eu era o 10 no Botafogo, né? Você jogava com 10, exatamente, você jogava com a 10 no Botafogo. E o Gerson fez uma coisa, e quando ele chegou no São Paulo, os caras chutavam de qualquer jeito para cima dele. Aí quando os caras viram o tamanho do jogador que ele era, São Paulo viram a genialidade que ele tinha, aí os caras respeitaram ele. Ele se impôs mesmo. Ele botou os caras debaixo do braço e foi dando chicotada um por um, com aquela personalidade que ele tinha. Foi isso aí. Praticamente foi esses 5 primeiros 10 que ajudaram o Brasil a ser campeão do mundo. E jogamos de uma forma imarcável, até porque quando o primeiro jogo, né, quando a Tchecoslováquia, eu tenho certeza que o treinador tcheco,
só se preocupou em marcar o Pelé. De todos nós ali, o Pelé era o mais conhecido, que já havia de campeão do mundo. E o restante era figurativo ainda na seleção, né? Figurante, pô. Eu, Rivelino, Tostão, principalmente o próprio Gerson, nós éramos figurantes ainda, não tinha popularidade nenhuma. Clodoaldo, né? Clodoaldo. Além do Clodoaldo. Jogava uma barbaridade. Desequilíbrio que ele provocava na defesa do adversário, porque o pessoal achava que o Clodoaldo era um simples marcador. Isso. O destruidor, nada mais. O Clodoaldo, ele colocava 3 funções, ele destruía, organizava e finalizava. Olha o gol dele, que espetáculo. Bateu de primeira, ele era genial. Isso, espetáculo. Eu acho que o Zagallo foi puramente feliz com a sua capacidade, sua inteligência de visibilizar os jogadores. Ele foi muito feliz na formação da seleção brasileira. Foi muito feliz. Você tem toda a razão, viu, Jair? Porque algumas pessoas mal informadas dizem que os jogadores é que armaram o time do Brasil. Não é verdade. Ele foi extremamente inteligente de montar esse ataque aí, o meio-campo. Pô, ele foi inteligente total. E de dar moral para os jogadores. Ele já tinha disputado a Copa do Mundo, ele não era um qualquer, né? Vamos deixar. O Zagallo já era bicampeão do mundo como jogador, pô. Brincadeira não é para qualquer um, não, né, pô? Não. E titular absoluto, porque todo mundo falava que o Pepe jogava mais do que ele, mas quem jogou foi. ele tinha um nível fantástico, mas muito inteligente e amigo, que é mais importante, é um treinador ser amigo dos jogadores, conquistar, entendeu? A amizade dos jogadores, respeito dos jogadores e ser observado e ser aceito como treinador. Foi o que o Zagallo fez. Pô, ele ficou louco. Vou citar um ponto que nós estávamos empatando justamente contra o Uruguai, tá? E ele, quando nós fomos para o vestiário, ele tomou um copo de água cada um, ele vai beber mais água não, pode ficar aí. Pô, ele trepou na mesa. Eu nunca vi o Zagallo igual um camarão como ele ficou, cara. Igual o camarão vermelhão. Soltou o verbo em cima de nós. Mexeu com a nossa sensibilidade. Nós voltamos para o segundo tempo, fizemos um segundo tempo extraordinário e rebentamos o Uruguai. Quer dizer, esse era o treinador que usava a psicologia. Uma das inteligências dele, eu peço perdão para vocês dois, era justamente a parte da psicologia. Quando ele sensibilizava a todos nós, ele tocava na nossa ferida, todo mundo tem ferida, entendeu? Então ele tocava na nossa ferida e passava para nós a responsabilidade que não era só dele, e que ele passava e nós assimilávamos a responsabilidade e botávamos em prática. E por isso foi um dos pontos que deu certo. A sensibilidade que o Zagallo passava para nós, o respeito e a obrigação de representar e fazer o Brasil fazer uma Copa do Mundo igual fez, invejável, eu acho que nunca mais. E você citou o Tostão, mas você foi o atacante, e é até hoje, da seleção brasileira, o único que marcou gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Eu queria que você falasse sobre isso e também quem que te deu o apelido de Furacão, que ficou uma marca registrada até hoje, vai ficar para a história, vai passar 100 anos e vai ficar Jairzinho Furacão. Bom, eu falei para vocês que eu comecei a me preparar mais ainda depois do meu choro em 66. Eu falei, poxa, não é Copa do Mundo, eu não acredito que seja assim. Então comecei a me preparar mais ainda, entendeu? Na expectativa de ter mais uma oportunidade e poder jogar um futebol melhor do que eu joguei em 66, que não deu nem para jogar, nós fomos eliminados já na primeira fase, não deu nem tempo de jogar direito. Bom, então fui me preparando e dentro da preparação, que eu falei, citei para vocês dois, que foi, primeiro ponto, um só local de treinamento, um só local de alojamento, um só local de treinamento, o agrupamento do pessoal, o cronograma de treinamento, era 6 horas de treinamento por dia, era 3 de manhã e 3 da tarde, entendeu?
Em 66, nós treinávamos apenas 1h30. É uma diferença que foi criada. Então, e a confiança que o próprio Zagallo passou para todos nós, entendeu? E aí, o respeito entre nós, liderado pelo Pelé. Porque o Pelé, ele não se comportou só como o nosso grande ídolo, não. Se comportou também como grande amigo. E nos puxou, conversava muito com todos nós. E foi muito bom. E nos deu a liberdade de ação. Passou confiabilidade para todos nós. E eu fiquei feliz com isso. E quando nós fomos já para o primeiro jogo, eu estava muito bem em todo segmento, entendeu? Muito bem comigo mesmo, principalmente na parte atlética. Eu estava muito bem, estava flutuando. Aí, até nesse primeiro jogo, que eu fiz logo 2 gols, se vocês lembrarem bem, eu fiz 2 gols monumentais, maravilhosos. Aí o radialista que não botava defeito em nenhum jogador, né? Não sei se vocês sabem o que é. Que foi ele que falou que parecia até um furacão. Quando eu fiz o segundo gol, que eu pego a bola no meio do campo, Geraldo José de Almeida. Geraldo José de Almeida. É ele. Só analisava, invocando e dando confiabilidade aos jogadores, nunca falando mal de nenhum jogador. O Geraldo José de Almeida, sensacional. Corretamente. Eu fui amigo dele e muito amigo do filho dele. Trabalhei 10 anos com o filho dele. Ele é o Luiz Alfredo. E o Geraldo José de Almeida, ele é um histórico. Ele é histórico. Até porque foi ele que te apelidou. Ele entrou para a história. Pô. Verdade. Quando eu fiz o 4º gol do Brasil, que foi o meu segundo gol, aí ele começou, olha lá, parece até um furacão. E aí eu fui fazendo gol em todos os jogos, né? Porque, dizer para vocês dois que eu me preparei para jogar bem. Eu não me preparei para fazer gol em todos os jogos. Os gols foram acontecendo naturalmente, dentro das circunstâncias, como eu jogava, ofensivamente, mais ofensivo do que meio, porque eu estava tão bem, e nesse grupo nosso, no ataque, eu era o mais veloz de todos, era mais veloz até do que o próprio Pelé, até porque na fase preparatória, em velocidade, eu ganhei deles todos, os 100 metros, eu ganhei deles todos, entendeu? Quer dizer, já era um adendo que eu tinha. E o Zagallo, já me conhecendo do Botafogo, ele passou muita responsabilidade, entendeu? E dando confiabilidade, dizendo, poxa, você pode ajudar muito o Brasil a ser bem-sucedido. E o Parreira fazia parte da preparação física. Você falou sobre preparação, né? Verdade. Parreira foi também um mito de inteligência, de preparar também um grupo tão homogêneo quando nós fomos. Tanto é que nós ganhamos na avaliação que eles fizeram, nós ganhamos o título de seleção melhor preparada fisicamente. Até isso conjugou com a nossa boa participação. E inesquecível. Fica difícil falar para vocês, inesquecível. Está rodando aqui dentro da minha mente, estou fazendo uma revisão aqui, falando com vocês. Fica difícil. O Félix, todo mundo dizia que o Félix era frangueiro. Nunca vi o cara agarrar tanto na minha vida. Verdade, irmão? Verdade. O Félix deu um show, agarrou pra caramba, agarrou de tudo. Ô Jair, eu tenho muita curiosidade de saber o seguinte. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, já vi filme, mas eu queria ouvir de você. Algumas jogadas de gols que você fez, né, foram de alta velocidade, de colocação no lugar certo. E, por exemplo, o gol, a bola que o Pelé rolou, parece que você veio de trás e falou: mete a bola que eu tô aqui, mas não é verdade isso. Eu quero saber que mágica foi aquela ali. Ou aquela jogada, né? O que aconteceu é que nós conhecíamos a característica um do outro, entendeu? Isso foi um dos pontos fortíssimos para o sucesso da nossa seleção e sucesso de qualquer seleção, qualquer time. É você conhecer a característica dos seus companheiros e os seus companheiros conhecer a sua característica também. Então, quando o Pelé
dominou aquela bola em que ele foi cercado por 5 defensores da Inglaterra. Ele já tinha me visto a 200 milhões de vezes. Aquilo já na cabeça dele. Falando, ele já estava na cabeça dele, tinha me visto a 200 milhões de vezes. Repito outra vez, com a maior certeza. E quando ele rolou, ainda dei sorte ainda que a bola pegou num pedacinho lá de quê, e ela subiu. Eu peguei na veia, coitado, o banco não teve nem chance. Ele até se abaixou. São situações, né, que foram ocorrendo para mim, principalmente, né, nos jogos. Quer dizer, tu vê o meu primeiro gol, o lençol que eu dei no Vitor, até hoje o Vitor está flutuando lá. Quer dizer, uma jogada que era minha com o Gerson comigo, já no Botafogo, né, que foi uma surpresa para eles. Eu estou na intermediária, o Gerson, quando pegava a bola no meio do campo, ele sempre me buscava. Aí eu queria receber ela, indo de contra ele já alçava a bola por cima do Beck. O Beck não estava esperando, nisso eu rodava e já entrava de cara com o goleiro. Vocês devem lembrar muito bem esse gol que eu fiz contra a Tchecoslováquia, que foi um golaço entre eles, né? Mas o gol marcante foi o gol do título, né? O gol do título foi contra a Itália, né? E nós consideramos o gol do título, porque o meu gol o jogo não estava definido ainda, entendeu? O jogo estava lá e cá, eles atacando, o Félix pegando tudo que ele nem sonhava em pegar, o cabeçada daqui, chute dali, e então teve esse lance que eu recebi essa bola e fiz o gol e deu a ducha fria na seleção da Itália. O Botafogo se tornou um time gigante muito por conta desse ataque que você citou e do time que o Botafogo tinha, né, que você citou agora há pouco. Eu queria que você falasse como é que foi formado esse time e como que você teve a oportunidade de subir e jogar ao lado dos seus ídolos, né? Tanta fera junto. Porque o Zagallo, ele sempre foi um treinador de muita criatividade. O Zagallo, ele como jogador, ele criou uma forma de jogar para o futebol brasileiro que até o mundo veio a imitar na sequência. O Zagallo criou o terceiro homem pelo lado esquerdo, entendeu? Vocês viram isso muito bem em 58, 62. E ele, como treinador, também perpetuou essa forma de um time jogar. E ele fez isso no Botafogo, foi muito bem servido, né? Ganhando títulos com o Botafogo, até chegar o momento da seleção brasileira, e que ele criou justamente essa forma do Brasil, jogar com o Rivelino pela esquerda. O Rivelino era meia de ligação. O Rivelino não era ponta esquerda. O Rivelino foi tão compreensivo e voltado mesmo para o objetivo nosso de tentarmos ganhar o campeonato, que ele não refugou. O Rivelino craque, cara. Podia dizer para o Zagallo, não, eu vou disputar a posição com o Gerson, vou disputar a posição com o Pelé. Ele podia falar que jogava muito mesmo, nós sabemos disso. Então, quando o Zagallo reuniu, disse, olha, eu tenho a minha seleção na minha mente para começarmos na Copa. Eu vou treinar vocês da forma como eu estou pensando. E ele definiu com o Rivelino como ponta esquerda, e ele botou o Tostão de centroavante. O Tostão era meia, o Tostão não era o centroavante fixo. O Tostão aceitou. Isso foi muito bom, a compreensão do grupo para o objetivo do Brasil. Até porque nós sabemos que o Brasil estava vindo de um fracasso de 66. E o outro ponto, todos nós, sem ser o Pelé, todos nós éramos desconhecidos. E todos nós queríamos a popularidade, ou não é? Todos nós queríamos essa popularidade que nós sustentamos até hoje, graças a 70. Então, aí o Jairzinho passou a ser conhecido, o Tostão passou. Vamos de trás, Félix, conhecido, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo,
Clodoaldo e Gerson, entendeu? Jairzinho, né? Tostão Rivelino, todos nós éramos desconhecidos no mercado. Nenhum de nós tinha nenhuma popularidade tão presente, tão efetivada como nós provocamos e conseguimos para justamente sermos hoje esses jogadores que consagraram o Brasil, ganhando definitivamente a tão cobiçada Jules Rimet, que é até um ponto que eu tenho o prazer de passar para vocês dois. Porque na decisão Brasil, Itália, Itália e Brasil, ali estava estipulado pela Confederação Internacional de Futebol que quem ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo levaria a Jules Rimet definitivamente para a sua residência. Então ficou ali a Itália e o Brasil, Brasil e Itália, para levar a tão cobiçada Jules Rimet para casa. E quis o destino que o Brasil levasse por mérito, porque foi o show de bola que o Brasil deu na Itália na final. O Jair, eu queria saber uma coisa de você, porque eu acho que, né, nós temos nós tivemos visões muito importantes sobre fatos que aconteceram, que você citou para a gente, bastidores. Isso é uma coisa muito rica, muito rica. Eu queria que você me falasse uma coisa que eu sei que te magoa o coração. A situação do Botafogo hoje. Por que o Botafogo acabou virando um time tão difícil, um time que está numa situação tão difícil, Jair? Qual é a sua visão disso aí? A minha visão é de muita tristeza, né? Infelizmente, a gente tem que dar acesso ao que é de certo. Infelizmente, os caras, de alguns anos atrás e até agora, que ocupam essa posição tão delicada e tão exigente, que é ser presidente, ser vice-presidente, ser diretor de futebol, são pessoas totalmente que nunca tocaram numa bola e nunca conviveram. Nem dizer que até retiro de não ter tocado numa bola. São pessoas que não têm visão administrativa, entendeu? Do futebol, não quero dizer, em outro segmento. Você pode ser bem-sucedido em outro segmento, mas no futebol tu não tem nenhuma visão. Aí você entra com titularidade, poxa. E aí como é que fica? Você não sabe formar um grupo por intermédio de uma comissão técnica. Você não dá confiança e você cobra muito rápido. Você sabe que o Brasil é o único país de futebol que os treinadores não têm durabilidade, né? Vocês dois devem estar sabendo que o Brasil, ostentando esses títulos todos, é o único país do futebol que treinador que perde vai embora. Como é que pode ser isso? Se todos os treinadores querem ganhar, agora, você tem que dar material humano para os treinadores trabalhar. E eu falo a verdade. Tipo hoje um Palmeiras, o treinador português fazendo sucesso no Brasil, pô. Em Portugal não faz sucesso. Portugal é campeão de quê? Fala para vocês. Portugal é campeão de quê? De nada. Tem um treinador português que está fazendo sucesso no Palmeiras. Por que ele está fazendo sucesso? Porque ele tem material humano para trabalhar. Oh. A mesma coisa está acontecendo no Flamengo. O Flamengo é o melhor plantel do Brasil e talvez um dos melhores do mundo. E tem que ganhar. Aí vem o Botafogo. Dá vontade de chorar mesmo quando você vê o plantel que o Botafogo ostenta. Maior respeito a todos os jogadores, mas está muito distante do que é, de fato, o Botafogo de Futebol Regaça. E onde está? Cadê? Eles revelam quem? Cadê as divisões de base do Botafogo? Eles vão contratar? Eles contratam quem? Ninguém. Eu mesmo fui lá para falar com o presidente do Botafogo, ele me descartou. Para vocês dois terem ideia. Ele me descartou. Eu querendo ajudar que o Botafogo me pertence. Eu dei minha vida ao Botafogo. Eu quebrei meu pé no Botafogo. Eu fiz cirurgia óssea no Botafogo. Eu tive rejeição em algumas partes do corpo no Botafogo. Eu amo o Botafogo. Eu fazia questão de não sair do Botafogo.
Pode isso. Quando o X Toniato, que era até então o presidente do Botafogo, não, o presidente, não, o diretor de futebol do Botafogo, quando ele assumiu o Botafogo, as primeiras palavras que ele se dirigiu para mim era para me preparar para sair do Botafogo. Eu falei, mas quem falou para você que eu quero assim? Não, porque nós estamos no vermelho, você pode nos salvar. Entendeu? Nós estamos no vermelho, você pode nos salvar. Eu falei, mas eu não quero sair, poxa. Até que aquilo está na minha mente até hoje. Até que aquilo me aborreceu tanto. Eu sofri tanto com esse peso dessa colocação. E chegou um momento que eu falei, então tá bom, eu tenho certeza que eu não vou me relacionar bem com você. Então tá legal, pode preparar a minha venda. Aí nisso veio a proposta, né, da França, e os caras aceitaram a minha pedida, e eu falei, falei para ele depois na sequência, eu já tenho a maneira de sair do Botafogo e botar um dinheiro no caixa do Botafogo, mais ainda do que eu já coloquei. E os caras foram lá e fizeram a proposta, eles aceitaram e eu fui embora do Botafogo. Assim, não é só o Botafogo, é a mentalidade dos dirigentes de futebol no Brasil, entendeu? É mentalidade. Nem de todos. Tem que parabenizar o cronograma da direção do Palmeiras. Chegou e disse o treinador, que você precisa, eu dou tudo para você, se você precisar de jogador nas posições. O Palmeiras tem três times. Você vai no Flamengo, o Flamengo tem 3 times, ou não tem 3 times no Flamengo. Tem agora ficou jogando com alguns jogadores que não tinham titularidade nenhuma praticamente. E foi ganhando todo mundo. Até porque, meus amigos, o futebol brasileiro está enfraquecido, porque qualquer jogador que aparece, os caras já dispensam pela dificuldade e a necessidade de preencher o caixa deles. Eles não têm culpa. Não tem culpa. Tu vê agora nessa pandemia, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não tem torcida, como é que vai ser? O caixa dos clubes. Então, é algo muito que está preocupadíssimo com a situação do futebol brasileiro. E o Botafogo não fica atrás. Entendeu? Se você olha o plantel do Botafogo, tem um jogador vendado hoje no Botafogo. Pergunto para vocês. Não tem. Vamos dizer que vocês sejam empresários. Qual é o jogador que vocês comprariam agora no ato do Botafogo? Nenhum. Então é triste para mim, lembra que você falou, eu choro quando eu vejo o Botafogo, ainda bem que eu não tem torcedor, então ainda tenho esse alento. Mas na rua os caras falam, pô, Jair, tem o Botafogo, só dá isso para mim. Os caras estão desforrando. Ô, Jair, tem o Botafogo. Ô, Jair, tem o Botafogo. Como se eu fosse culpado. Fala para os caras, eu não tô jogando, amigo. Não tô jogando ainda. Eu já falei para ele. Fala lá com a direção lá para me contratar, eu estou de passe livre. Você falou da época que você pulava o muro lá em General Severiano, que você morava na frente do estádio. Como é que foi para você ganhar espaço e se tornar profissional no meio daquele monte de craque lá? E de ídolo seu, né? Eu como você citou, eu pulava o muro e por detrás do campo, do gol do General Severiano, e tinha uma pessoa que gostava muito da garotada, e essa pessoa tinha uma sensibilidade muito grande com a garotada. Essa pessoa chama-se Professor Newton Santos. E ele nos via jogando ali atrás do gol, na separação que tinha do degrau, né? Para a entrada da parte que tinha a proteção ali do gol. Então, poxa, gozado, um dia nós estamos jogando com a bola de borracha, olha só. Eu fui formado com bola de meia, bola de borracha e descalço. Nessa luxúria de hoje, não. Aí ele ficou com dó dele jogando com alguns momentos, a bola caía lá
no campo, né? Atrás do gol, ou até passava pela rede, bola pequenininha. Aí ele ficou com pena, eu acho que ele ficou com pena, mas ele preparava já uma bola. E ele gostava de agarrar nos treinamentos coletivos desse lado, justamente por causa da garotada. E ele já deixava uma bola ali do lado da trave. Aí que nós chegávamos, ele, amigo, ele daqui a pouco já pegava a bola e jogava para nós. E não dava nem para. Nós nem nos preocupávamos de assistir o treinamento. Estávamos ali jogando até acabar o treinamento, entendeu? E assim fomos indo. Bom, foi rapidamente isso. Isso foi já nos anos 60, não, 58, por isso mesmo, 60, 61. Aí nós já tínhamos montado um time na General Severiano Calçado, aí fomos jogar na escola da universidade, na Escola de Educação Física, ali do lado, de frente ao campo do Botafogo, um domingo. Aí, num certo domingo, fomos jogar o Lucas, que era a reserva do Newton Santos. Você não lembra porque ele não jogou nunca. O Newton Santos não deixava ninguém jogar. Era o super... Jana, mais um café. O Newton Santos era o super atleta, né? Então você sabe muito bem o apelido do cara é enciclopédia, não é para menos. Não foi por simples presente, não, porque ele jogou muito, né? Você viu bem, ele não viu. Mas, então, o Lucas frequentava a General Severiano e namorava uma das nossas amigas lá. Até é um fato interessante. Que ele ia namorar essa amiga nossa, e nós botamos ele no paredão e falamos, vai namorar nossa amiga direita, hein, cara? Senão vai tomar pancada aqui. Uma expressão um pouco mais alta, né? Aí, ele procurou fazer amizade com ele, jogava lá na praça e na rua descalço, perdeu o dedo, a gente tirou uma unha, etc., só para se familiarizar. Então nós montamos esse time e um certo dia nós vamos jogar lá na escola, na universidade, né? Ali em frente ao campo do Botafogo. No domingo, era sempre os domingos que nós jogávamos. Aí fomos lá para jogar, estava lá o Lucas. Aí, o Lucas falou até para nós, você veio fazer o que aqui, seu moleque? Nós vamos jogar ele, olhando para nós, 13 anos para jogar. Tá bom. Se for jogar, ele jogava nesse time adversário, entendeu? Eu acabei com o jogo, ele ficou louco. Ele só ria, né? Quando eu pegava na bola, ele só ria. Aí eu lembro que acabou o jogo, tocamos de roupa, aquela coisa toda, ele mandou me chamar. Aí, Jair, seu moleque, parabéns. Eu, poxa, obrigado, Lucas. Poxa, uma coisa, por que você não me falou que você jogava calçado? Eu falei, você também nunca me perguntou, pô? Ele só me viu a gente jogando descalço. Até para comprar uma chuteira, nós tivemos que fazer vaquinha lá com o cara que tomava conta do nosso time para comprar uma chuteira, que a coisa era difícil. A coisa era difícil para comprar uma chuteira. Aí ele falou, poxa, eu gostei tanto, quer fazer um treino lá no juvenil do Botafogo? Eu falei, vou pensar. Aí ele falou, vai pensar por quê? Tá maluco, rapaz. É porque o Doroteu, que era o porteiro, que ficava pela entrada da General Severiano. Esse Doroteu, todas as vezes que nós pulávamos o muro para assistir ou algum jogo, ele vinha com a droga de uma vassoura e dava vassourada e fazia a gente pular o muro de volta. E eu, preocupado com o Doroteu, falei para ele, vou pensar. Falou, gente, tá maluco. Eu fiquei mais ou menos uma semana e meia para dar resposta para ele. Até que chegou, completando uma semana e meia, ele falou, Jair, já perdi a paciência com você. Eu falei, tá certo, Lucas, eu vou te dizer por que eu não estou dizendo que vou pensar. É por causa do Doroteu, porque o Doroteu não vai deixar eu entrar. Vou lá para entrar, ele vai mandar eu voltar. E aconteceu. Ele falou, faz o teste, então. Eu vou fazer o teste. Sempre o treinamento era segunda-feira, porque eles jogavam domingo. Segunda-feira era o dia de experiência,
da reserva treinar. Aí ela morreu todo feliz. Não, tá um barulho aqui. Só um minuto, tá com uma interferência aqui. Tá dando interferência aqui no meu ouvido. Ah, tá. Aqui tá perfeito. Aqui você tá perfeito, Tá já. dando interferência, peraí. Você tá ouvindo bem a gente? Estou muito bem, agora melhorou. Beleza. Saiu a interferência. Então, tá falando para os senhores que eu ia tentar se ele autorizasse. Então, vamos ver, vai outra vez. Aí fui. Cheguei lá na porta, o Doroteu, ele ficava sempre sentado numa cadeira, de frente para a rua, um pedaço de pau, uma vassoura do lado. Aí, quando eu fui para treinar, eu olhei, ele estava olhando, conversando com, tipo assim, uma outra pessoa. Igual eu estou aqui olhando para cá, ele como se estivesse conversando com uma pessoa, e tinha esse lado aqui, meu esquerdo. Aí eu aproveitei e entrei, igual a pantera cor-de-rosa, na ponta dos pés. Tem. Falei, calculei mais ou menos umas 50 passadas, falei, eu me dei bem. Aí fui andando normalmente, daqui um pouco eu escutei, eu falei, caramba. E aquele vozeirão foi se aproximando cada vez mais do meu título, e eu vou ter que parar, porque senão ele vai me dar uma paulada. Ele batia mesmo. Aí parei, virei para ele, já estava com um pedaço de pau. Que cara cruel, né? Maldoso. Aí virei para ele, eu olhando para ele olhando para mim, alguns segundos, ele falou, vai aonde, moleque? Vai aonde, moleque? Quando ele falou a terceira vez, vai aonde, moleque? Eu vou. Ele falou, vai naquele lugar. Levantou o pau, já estava bem, botei ele para um lado, saí pelo outro, botei 200 no viado, voltei para casa. Aí o Lucas treinava, o profissional treinava de tarde, né? Aí eu voltei para casa louco da vida. Aí à noitinha, aí o Lucas para encontrar a namorada dele. Aí mandou me chamar, chama aquele moleque. Eu fui de encontro a ele, já sabia que o sermão já estava preparado para ele executar, né? Aí cheguei perto dele e falei, poxa, aí que papo. Ô, Lucas, eu não falei para você? Pergunta lá aquele desgraçado lá daquele que eu não treinei. Ele, tá bom, Jair, foi um teste. Agora eu vou marcar contigo. Vou falar com o Paraguai, que é o treinador do juvenil. Ele dá uma ordem lá para a portaria da entrada social para você entrar. E assim ele fez. Aí no dia na semana subsequente, estava eu. Aí estava lá o porteiro, era outro, não era o Doroteu. Eu cheguei, poxa, chefe, eu sou amigo do Lucas. Ele já falou, pode entrar. Aí fui treinar. Ali começou o meu sucesso. O Doroteu, vocês não imaginam. Eu fui aprovado do juvenil. Isso foi em 61. Aí, o passatempo dele era ficar assistindo os treinamentos e os jogos, né, do juvenil. Aí eu tô lá. Ele estava me olhando. Eu dava pra perceber que ele estava me olhando. Estou treinando lá, mas eu não ficava muito do lado ali do portão dele, não. Sempre, até o Guanabara, eu aprendi a jogar de centroavante, eu ia para dentro. Foi bem. Aí começou o campeonato, o Paraguai já titularizou. Pô, os caras, o torcedor, esse Jair não joga nada, ele, porrada aí, não fala mal do meu filho, não. Juro pela minha mãe que está no céu, o cara ele passou a ser o meu melhor defensor, cara. Interessante. Doroteu foi algo muito importante na minha vida. Ele esteja descansando em paz. Ele depois até me aconselhava. Aí falou para mim, eu entrava lá pelo outro lado, né? Aí um dia eu estou lá no campo, ele me chamou, vem aqui, garoto, vem aqui. Olha só, eu sei que você mora aqui na General Severiano, tá? Está liberado agora para entrar. Agora você já está liberado, pode entrar por aqui, tá bom? Passou a ser o meu maior defensor. Então são coisas que
que a minha carreira me proporcionou de tristeza e de alegria. Né? Jair, eu pelo adiantado da hora, a gente sabe que você está descansando. Eu queria, do fundo do meu coração, entendeu? De um jornalista experiente de 70 anos, 41 na bola. Parabéns. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração e foi uma honra muito grande poder conversar com você assim. Você deve estar lembrado, eu sei que é um pouco difícil, mas quando o Botafogo estava na Série B e a Rede TV fazia os jogos, eu te entrevistei um dia lá no campo, na descida do estava ali. Eu falei, Silvio Luiz, Furacão tá aqui comigo. Aí a gente te colocou no ar. Então foi, e entrevistei outras vezes também em coletivo e tal. E é uma honra muito grande poder falar com você, né? É uma honra muito grande porque você foi realmente um gênio jogando bola, entendeu? E é um cara preparado para falar, um cara que dá uma entrevista gostosa, saborosa, né? E eu queria que Deus te abençoasse sempre e queria que você soubesse que você faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida como torcedor, como jornalista, como o Garrincha fez também, que é um cara que você amou. Então, e Newton Santos. Então, eu quero encerrar isso aqui dizendo o seguinte: um dia o Luiz do Vale nos levou para Brasília para fazer um futebol de 5 lá, um torneio dele. E foi o dia que eu conheci Newton Santos pessoalmente. Uns 3 ou 4 dias depois, ele foi numa pelada. E me chamou. Falou, vamos lá e tal, né? Mas com aquela voz dele, o Ceará, vamos na pelada e tal, vamos jogar. Eu falei, eu não posso jogar com você, pô. Ele falou assim, não, pode sim. Aí nós fomos fazer a pelada, né? Até tava Mauricinho, ponta direita, tinha uma pessoal do Luciano ali. Eu só sei te dizer o seguinte, meu amigo, para encerrar essa entrevista. O Santos recebeu uma bola na esquerda, coloquei dentro da área, campo pequeno, Newton Santos cruzou e eu fiz um gol. Só isso que eu vou te falar. Newton Santos cruzou, a enciclopédia meteu uma bola, eu fiz um gol e depois fui tomar cerveja com ele. Muito obrigado, um beijo muito grande, um coração maravilhoso. Sou fã do seu filho como treinador e agradeço a sua filha pela generosidade de apresentar um gênio aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês dois. Primeiro, pela essa lembrança da minha pessoa. Segundo, por reconhecer justamente a minha obra, que eu me dediquei do fundo do meu coração. Essa obra me custou a fratura do 5º e 4º metatarsiano. Essa obra me custou eu ser o único jogador de futebol a ter feito enxerto ósseo, voltar a jogar bem, né? Essa obra me custou quase perder o olho pela covardia dos meus adversários e companheiros da profissão e outras contusões mais. Mas o que eu, de fato, tenho de alegria é que eu contribuí muito para o sucesso do futebol brasileiro, botando mais um troféu justamente nessa vitrine do futebol brasileiro com sucesso. E hoje tendo sucesso também como treinador que sou e como revelador. Eu revelei Ronaldo, Márcio Costa, o Tacílio, né, uma série deles. E revelei um garoto que hoje está fazendo sucesso como treinador de futebol, que chama-se Jair Ventura. Então, isso tudo, para mim, é de fato uma gratidão que vocês nem imaginam, de alegria e de prazer. Está contribuindo para a história do futebol brasileiro, para o sucesso do futebol brasileiro, graças a vocês que também sempre me apoiaram, sempre confiaram na minha qualidade, na minha personalidade. Então, eu só posso também retribuir a vocês, do fundo do coração, esse carinho que vocês têm por mim e que sempre me procuram para que possamos ter esse diálogo amigável, e dando uma lição para essa juventude que venha o mais tarde possível dar continuidade para o sucesso brasileiro, tá bom? Obrigado e vamos seguir em frente.
Ô Jairzinho, e para encerrar, né? Eu que não vi você jogar, mas eu tenho um respeito enorme. Esse nosso podcast aqui é para valorizar os grandes do esporte, para ficar para a história, né? Nas principais plataformas de podcast, no YouTube. A gente vai entregar 2 presentes para você agora aqui pelo vídeo, mas você vai receber aí na sua casa, né? Por exemplo, já fizeram uma caricatura sua? Alguma vez já te entregaram alguma caricatura ou ainda não? Não, entregaram não. Eu vou entregar para você, a gente é um presente nosso, presente do Caricação, uma caricatura especial sua, tanto com a camisa do Botafogo quanto da Seleção Brasileira. A gente vai enviar para sua filha, Janaína, até agradecendo ela pela entrevista aqui, por nos ajudar. Aí você pode imprimir e colocar no quadro, uma caricatura muito bonita. E também eu sei que você gosta de café, que você está tomando café aí, a gente vai mandar para você um café gourmet de Minas Gerais, café da Serra da Canastra, vamos mandar para você aí no Rio de Janeiro. Obrigado, estou aguardando. Obrigado, estou aguardando, filho. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Jairzinho. Um abraço, Jair. Saúde. Para vocês também, saúde e paz. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Você olhar para o Jairzinho já é uma glória. Pô. Só olhando para ele assim como eu tô olhando, já nem falou, eu já tô achando o máximo. Tá ouvindo bem a gente, Jairzinho? Sim, tô ouvindo muito bem vocês. Tô ouvindo muito bem vocês dois. Muito bem mesmo. Estão me ouvindo bem vocês? Ouvindo você bem. Essa semana eu assisti um filme na Netflix. Você fez uma caceta naquele filme ali. Como é que é? Eu assisti um filme essa semana na Netflix. Você fez gol pra caramba naquele filme ali. Meteu muito... Que ótimo. Pô, então vou copiar para aprender a fazer gol, pô. Era uma dificuldade para ele fazer gol, né? A filha dele sabe disso. Ela não viu ele jogar. Ela não viu quase nada. Ela já me viu já começando a entrar na decadência. Eu queria que ela assistisse. Você precisa assistir esse filme da Netflix. Eu acho melhor subir. Fala para ela subir um pouquinho, por favor. Aí. Você precisa assistir, sabe o quê? O documentário do Pelé. Sim. Ele fala direto de você e aparece da Copa do Mundo. Nossa Senhora. Eu assisti aquela Copa, viu, Jair? Eu tinha 20 anos. Eu tinha alguns anos a mais que você. É pouca coisa. Eu tinha mais 4 anos que você. É pouca coisa. Eu fico aqui pensando, impressionado, às vezes, eu fico impressionado, pensando, né? Eu estava assistindo o filme, eu estava pensando, eu falei, pô, eu tinha 20 anos. O Jair devia ter uns 24, 23 anos. Como é que a pessoa amadurece, né? Muito mais que um ser humano amadurece muito mais que outro. Eu era músico, era um bobão, entendeu? Um cara, sabe? E você era um puta jogador, né? Quer dizer, amadurecido como pessoa, né? Uma responsabilidade enorme na mão, né? Puta que pariu. Eu quero dizer a vocês dois que eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 anos no juvenil do Botafogo, né? Além de estar residindo em frente ao campo, eu posso dizer que eu sou um cara premiado, que eu morava em frente ao campo do Botafogo, imagine. Eu cansei de pular o muro do Botafogo. Aí o Newton Santos era muito amigo, nosso amigo, nós nos chamamos até de amigos. E todas as vezes que nós pulávamos a garotada, ele já tinha uma bola separada do lado da trave, de uma das traves que dava para General Severiano. Então nós pulávamos, ele já estava esperando, amigo, ele, poxa, que ótimo, já... Ele não tinha dificuldade, né, de bater na bola tanto com a direita como com a esquerda, ele batia e a bola caía para um de nós, e ali nós começávamos justamente a desenvolver o conhecimento desse esporte mais popular do mundo, que é o futebol, né? E ali fui crescendo na minha evolução da
multidão, né? Porque tinha que driblar os meus colegas e driblar também ali o degrau, né? Que era de degrau, não era nem de madeira, de concreto mesmo, imagina. Caí ali batendo aquele degrau. Até hoje eu tenho justamente as marcas e as referências dessa arquibancada da General Severiano. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.